E aí, tudo certo? Bora mergulhar de cabeça num tema que é simplesmente crucial para qualquer prova de alto nível, o regime constitucional da atividade empresarial. A gente vai desvendar juntos como a nossa Constituição de 88 desenhou o campo e definiu as regras do jogo para a economia brasileira. Vamos nessa? E ó, antes de mais nada, é super importante dizer que toda a nossa conversa aqui é baseada num material fantástico. É o Caderno de Estudos número 2, que trata exatamente do regime constitucional da atividade empresarial, uma obra do professor Dr. Marcelo Lessa, ele que é o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Então já sabe, a fonte aqui é de primeiríssima qualidade. E para a gente já começar no centro da questão, essa frase do professor Lessa é perfeita. Pensa na nossa Constituição Econômica como um grande pacto. É quase um cabo de guerra equilibrado, sabe? De um lado, a gente tem o mercado, com a livre iniciativa, puxando a corda para gerar riqueza, para inovar. Do outro, a gente tem o Estado, garantindo que essa riqueza não fique concentrada, que ela sirva à justiça social. É nesse equilíbrio que tudo se baseia. Então, qual que vai ser o nosso plano de voo hoje? Bem simples e direto. Primeiro, a gente entende os fundamentos desse pacto pela economia. Depois, a gente mergulha de cabeça nos 9 princípios que são as regras do jogo. Na sequência, uma discussão chave. O Estado é juiz ou jogador? Logo depois, o filé mignon, dicas estratégicas para a prova da FGV. E para fechar, a gente bota o conhecimento em prática com um teste. Combinado? Ok, vamos começar pela base de tudo, pelo alicerce mesmo. É fundamental entender que a Constituição brasileira não é neutra. Ela não diz, o mercado que se vire. Não, ela escolhe um modelo que o professor Lessa define muito bem como capitalismo humanista. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a economia, no fim do dia, tem que servir às pessoas. A liberdade de mercado é super importante, mas ela é uma ferramenta para a gente alcançar um objetivo ainda maior, a dignidade de todo mundo. E olha, o que eu acho simplesmente genial aqui é como a gente vê os dois pilares do artigo 170, lado a lado. De um lado, a valorização do trabalho, o que significa que gente vem antes de lucro. A dignidade humana é o valor máximo. Do outro lado, a livre iniciativa, que é essa energia, essa liberdade para criar, para competir, para fazer a economia gerar. Parecem coisas opostas, né? Mas é aí que está a mágica da Constituição. Ela nos força a encontrar a harmonia entre eles. Um não vive sem o outro no nosso sistema. Beleza, se a gente já entendeu os pilares, agora a gente precisa conhecer as regras do jogo, certo? E essas regras estão nos incisos do artigo 170. São 9 princípios que funcionam como uma bússola para toda e qualquer atividade econômica no Brasil. É um manual de instruções do nosso capitalismo. E aqui estão eles, os 9 mandamentos da nossa ordem econômica. Vamos lá? Respira fundo, que essa lista é importante. Temos a soberania nacional, claro. Depois, a dupla dinâmica, propriedade privada e a sua função social. Em seguida, a livre concorrência. Importantíssimos, defesa do consumidor e defesa do meio ambiente. E os grandes objetivos sociais, redução das desigualdades e a busca do pleno emprego. E para fechar, aquele empurrãozinho necessário, o tratamento favorecido às pequenas empresas. Cada um é um mundo, mas juntos eles formam o nosso sistema. Agora, vamos pegar a nossa lupa e olhar mais de perto 2 desses princípios que são campeões de aparecer em prova. Primeiro, a livre concorrência. A ideia é simples. O mercado tem que ser livre, mas não pode ser uma selva, onde só o mais forte sobrevive de qualquer jeito. Liberdade não é bagunça. É por isso que o Estado, principalmente através do CAD, atua como um juiz rigoroso, apitando e dando cartão vermelho para quem abusa do poder, formando cartel, essas coisas. E outro princípio que é a alma desse capitalismo humanista que o professor Lessa fala é justamente a função social da propriedade. Isso aqui é o pulo do gato. Significa que ter uma empresa, ser dono de um negócio, não te dá o direito de pensar só no lucro. A sua propriedade tem uma responsabilidade com a sociedade. E como ela cumpre isso? Gerando emprego, pagando os impostos direitinho, cuidando do meio ambiente, respeitando a comunidade onde ela está. É a prova de que a riqueza precisa gerar valor para todo mundo. E tudo isso leva a gente para aquela pergunta de $1 milhão. Nesse jogo todo, o Estado é o quê? Ele é só o juiz que fica apitando as faltas? Ou às vezes ele calça a chuteira e entra em campo para jogar também? A resposta é os dois. Mas, e esse é um mas gigante, de formas e em momentos muito diferentes. E a resposta está aqui, preto no branco. A regra geral, o dia a dia, é o Estado juiz, lá no artigo 174. Ele fiscaliza, ele incentiva, ele planeja, ele dá as diretrizes.
Agora, o Estado jogador, o empresário, do artigo 173, é a exceção. É aquela substituição que o técnico só faz em caso de emergência máxima. Só quando a segurança nacional está em risco ou quando existe um relevante interesse coletivo que mais ninguém consegue atender. A regra é regular. Atuar diretamente é a exceção da exceção. E olha que legal essa tabela, ela organiza tudo pra gente de um jeito super visual. A gente vê a regulação, que é a regra, a exploração direta, que é excepcional, a prestação de serviço público, que é uma outra lógica, onde o Estado é o dono do serviço, e, por fim, o monopólio, que são áreas super estratégicas que a Constituição reservou para a União. O mais importante é sacar que cada um desses tipos de intervenção tem uma razão de ser, tem regras próprias e um objetivo diferente. Beleza? Teoria vista. Agora vamos para o que realmente faz a diferença na hora da prova. Como é que a FGV pega tudo isso que a gente conversou e transforma numa questão que pode te aprovar ou reprovar? É aqui que as dicas do professor Lessa valem ouro, porque ele mostra exatamente onde a banca gosta de colocar as cascas de banana. E para começar, vou lançar uma pergunta que é a cara da FGV. Uma pegadinha clássica que derruba muita gente. A questão é, empresas estatais e impostos. Elas têm algum tipo de privilégio, de imunidade, ou pagam tudo como uma empresa privada qualquer? Pensa aí. E a resposta é um sonoro não. Uma estatal que explora a atividade econômica, que está lá no mercado competindo com a iniciativa privada, não tem imunidade tributária. Ela paga imposto igualzinho a todo mundo. E por quê? A lógica por trás disso é o que a banca quer que você saiba, garantir a livre concorrência. Se a estatal não pagasse imposto, seria uma competição desleal. Concorda? Ela entraria no jogo com uma vantagem injusta. Agora, modo turbo ativado. Pega o caderno para anotar esses 4 pontos que são ouro puro. Primeiro, Estado empresário, só em caso de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Tem que repetir isso como um mantra. Segundo, lembra da Lei da Liberdade Econômica. Ela veio para desburocratizar, dispensando alvará para atividade de baixo risco. Terceiro, decisão do STF que sempre cai. O serviço postal é monopólio da União. Por quê? Porque é serviço público, não é só uma atividade econômica. E quarto, o contraponto da dica anterior. Se a estatal presta um serviço público obrigatório e exclusivo, como os Correios, aí sim, ela tem imunidade de impostos. Viu a diferença? A natureza da atividade muda tudo. Ok, a gente já viu a teoria, já viu as dicas, as pegadinhas, agora é a hora da verdade. Chegou o momento da gente testar esse conhecimento na prática. Vamos simular uma questão real da FGV e ver se o raciocínio está afiado. Então vamos lá, desafio na tela. Se liga na pergunta. Segundo a STF, o princípio da livre concorrência. Letra A, é absoluto impedindo o Estado de regular preços. Letra B, não impede o Estado de coibir o abuso do poder econômico. Letra C, autoriza a formação de cartéis para buscar eficiência. Ou letra D, não se aplica às empresas estatais. Pense em tudo que a gente falou. Qual você marcaria? E aí? A resposta certa, com certeza absoluta, é a letra B. E vamos entender o porquê. A livre concorrência, como a gente viu, não é um princípio absoluto. Muito pelo contrário. Para que ela exista de verdade, o Estado tem o dever de reprimir os abusos. É o que está lá no artigo 173. A letra A está errada porque regular é possível. A C é um absurdo completo, cartel é crime. E a D também está errada, porque as estatais que competem no mercado têm que seguir as mesmas regras do jogo. Simples assim. E para a gente fechar com chave de ouro, essa reflexão do professor Lessa, que amarra todas as pontas. Aquela famosa mão invisível do mercado, do Adam Smith. No Brasil, ela não age sozinha, não. Ela é o tempo todo guiada pela mão bem visível do direito da nossa Constituição. E qual o objetivo dessa guia? Garantir que no final da história, o lucro, a riqueza, tudo isso sirva ao seu propósito maior, a dignidade da pessoa humana. E esse é o coração da nossa Constituição Econômica. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo e tem a autoria e a orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!